E aí, gente, bom dia. Como é que está vocês? Beleza? Antes da gente começar a aula aqui, eu vou falar um pouco, né? Fiquei muito contente da avaliação. Então, a grande maioria ficaram com a nota muito boa. A gente fica muito feliz. A gente deu para perceber que vocês também puderam compreender o conteúdo e também que, claro, estudaram, né? Então, a gente fica muito feliz, então, dando aqui, como diz vocês, deu uma moral aqui para todos, que as notas foram muito boas, eu fiquei muito contente com isso. Beleza? Hoje ainda estou enviando as notas para vocês. Beleza, galera? Então, como é, claro, essas causas da Primeira Guerra Mundial, as causas da Segunda Guerra Mundial, a gente tem nesse pós-Primeira Guerra a crise de 1929, com a ascensão dos regimes totalitários na Europa, principalmente a gente tem, como nós estudamos, né, o fascismo na Itália, o Benito Mussolini, né, o Duce, o líder, o nazismo com Adolf Hitler na Alemanha, nós temos o franquismo também na Espanha e o stalinismo na União Soviética. Então, é esse contexto que a gente tem nesse pós Primeira Guerra e também vinculado durante nesse pós-crise de 1929. Não esqueçamos, galera, como nós estudamos, que a crise de 1929 ela foi uma crise que avassalou o planeta, né? As grandes potências mundiais elas foram totalmente atingidas pela a quebra da bolsa de valores de Nova York, né? As grandes potências mundiais. Isso que dá o contexto e o sustento, né, segundo os historiadores, para a ascensão, para o crescimento dos regimes totalitários na Europa, né? Como eu acabei de falar agora com vocês. Então, a gente tem essas principais causas desta crise de 1929. E também, principalmente, a gente tem, aos poucos, né, importante a gente destacar, uma reestruturação econômica da Alemanha. Não esqueçamos que durante o Tratado de Versalhes, a Alemanha, ela, claro, que ela tem que pagar as indenizações, né, indenizar os países vencedores durante a Primeira Guerra Mundial. E o que é que acontece? Os seus territórios, ela tem que, claro, dar seus territórios aos países vencedores e também pagar os custos da guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, o chamado Tratado de Versalhes, né, que recai todo sobre a Alemanha. Não à toa, a gente tem que a Alemanha ela foi é, direcionada a não fazer ter indústria bélica, né, indústria de armamentos, né, no Tratado de Versalhes, uma das imposições do tratado. E é claro que a gente muito bem sabe que nem tudo a Alemanha cumpriu. Não à toa chega na Segunda Guerra Mundial totalmente reestruturada militarmente e economicamente, tá bom? Beleza? Nós vamos agora contextualizar um pouco mais, galera. Se vocês tiverem suas dúvidas, tá bom? Eu vou estar lá presente lá no Classroom, vocês podem me chamar e também tirarem as suas dúvidas. Claro, como eu falei, como é importante a gente deixar claro aqui, gente, porque nós vamos trabalhar a Segunda Guerra Mundial aqui por fases, viu? A gente vai falar do início aqui e na próxima aula a gente termina, né, para a gente poder também contextualizar cada fase desta grande guerra, né? Foram 6 anos de batalha entre 1939 a 1945. Agora nós temos as nomenclaturas que mudam, né? Antes, durante a Primeira Guerra Mundial, galera, era a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Agora nós temos dois conjuntos, né? Que é o que? O eixo, né? Formado por Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, né? Eixo e aliados. Os aliados é formado por quem? É formado por Grã-Bretanha, né? Claro, o Reino Unido, França, não é? Também em 1942 nós temos a entrada dos Estados Unidos e
a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A União Soviética. Isso que são esses países que são os aliados. Você vê que agora muda-se o nome, tá bom? A nomenclatura, tá certo? Esse conjunto de países agora durante a Segunda Guerra Mundial. E nós vamos falar aqui agora sobre o início da guerra. Falamos dos antecedentes um pouco aqui na introdução, como que se deu a Segunda Guerra Mundial. Vou disponibilizar, galera, agora o slide para a gente ir mais contextualizando e falando a respeito desses principais fatores e consequências da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Vamos lá, né? Nós temos aqui, galera, vocês estão aí, o início da guerra, né? A Segunda Guerra Mundial. É importante a gente entender, nós estamos vendo uma imagem aí, né? De um grande exército. Aqui nós temos a imagem do exército britânico, né? No exército do Reino Unido, indo para os frontes, para os campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Beleza? E vamos falar aqui sobre os antecedentes da guerra, né? Nós temos os efeitos da crise de 1929, né? O revanchismo da Itália e Alemanha e a expansão nazi-fascista. Gente, é muito importante a gente contextualizar isso aqui, galera. O que é isso aqui? Os efeitos da crise eu falei com vocês no início e o revanchismo da Itália e Alemanha, principalmente vinculado ao Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes ele foi imposto, né, à Alemanha de pagar as indenizações no pós-Primeira Guerra Mundial, pagar indenizações aos vencidos, né, os países vencedores na Primeira Guerra Mundial, né, que foram, claro, a Itália. A Itália está nesse meio, né? Depois eu vou falar dela o porquê que ela está aí, tá bom? O Reino Unido, né? A Grã-Bretanha, a Inglaterra, a França, né? Então, a Alemanha tinha que pagar as indenizações do Tratado de Versalhes, né? E por que Itália? Você pode perguntar, rapaz, o Juan está falando, e por que Itália está aqui? Vou falar para vocês aqui agora. A Itália, gente, não esqueçam que a Itália, no pós-Primeira Guerra Mundial, ela estava ao lado da Entente porque ela queria compensações territoriais. Elas queriam, né, compensações territoriais, porque quanto mais você tem territórios, você terá lucros, você terá principalmente matérias-primas, como a gente fala de colônias, né, que a maioria desses países tinham colônias na África e na Ásia, principalmente a Alemanha. O que é que acontece? A Itália, ela não ganha nada durante o Tratado de Versalhes. Não à toa o seu representante que estava lá, quando viu que os territórios que eles queriam foram dados à antiga Iugoslávia, né, principalmente os territórios de Dalme e Fume, né, que eram os territórios somente riquíssimos em minérios, foram dados à antiga Iugoslávia. Ele se retira se retira da reunião. E aí que inicia-se o revanchismo da Itália contra, claro, as potências como França e Inglaterra, tá bom? Isso que foi o revanchismo da Itália e Alemanha, os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. E, gente, também nós temos aqui a expansão nazifascista. O que é isso aqui? Tá na cara, né? A conquista territorial, a busca por territórios, principalmente da Alemanha e da Itália. Nós vamos falar mais um pouco aqui à frente, eu vou contextualizar mais um pouco a respeito disso, quando a gente vai compreender a teoria do espaço vital. O que é a teoria do espaço vital? Essa teoria que foi proposta por Hitler para anexar territórios. Isso é uma grande, gente, uma das grandes características desses governos autoritários, né, totalitários, que é a expansão, nesse caso da Itália e da Alemanha, os países, né, de regimes totalitários, o nazifascismo. Beleza? Então aqui apenas os antecedentes da guerra. A gente vai falar mais um pouquinho.
Vamos passando aqui. Eu queria mostrar para vocês o mapa aqui sobre o mapa pós Primeira Guerra Mundial. Vocês estão vendo aqui, né, gente? Nós podemos compreender, olha, observe como é que estava o mapa aqui, né, da esquerda. Era o mapa antes, né, da Primeira Guerra. Observe depois aqui, nós temos o mapa pós Primeira Guerra Mundial. A gente já tem o quê? A União Soviética, né, não mais a Rússia, né, a partir de 1922, como nós estudamos, nós temos a consolidação da União Soviética por Lenin, né? Nós temos novos países que surgiram. Observe aqui, ó. Estão vendo? Novos países, né? Letônia, Estônia, Lituânia, Tchecoslováquia. Principalmente depois, gente, da o quê? Ó, da desintegração do Império Austro-Húngaro. Vocês estão vendo aqui, né? Antes da Primeira Guerra, a Áustria-Hungria, que é o Império Austro-Húngaro. Depois da sua desintegração, gente, nós temos o que aqui? Depois da sua desintegração, a formação de novos países. Então, você vê, gente, que a geografia, a geopolítica, ela totalmente muda nesse cenário europeu, no continente europeu, no pós Primeira Guerra Mundial, principalmente quando diz respeito, gente, à formação de novos países, né, como a gente pode observar aí no mapa. Beleza? Tiver alguma dúvida, vocês podem, claro, estar anotando aí, para estar me pesquisando lá, me perguntando lá no Classroom, até também na próxima aula. Tá bom? Então vamos lá. Nós temos aí, gente, o expansionismo do eixo. É isso mesmo que eu queria caracterizar com vocês. Primeiro contexto, nós temos a Guerra Civil Espanhola. Viu? Não esqueço que quem ajudou a pôr Francisco Franco, o grande ditador espanhol, no poder, foi o quê? Foram os italianos e os alemães. Na aula sobre por regimes totalitários, eu mostrei para vocês, né, principalmente aquele quadro, né, Guernica, né, pintado pelo grande pintor cubista Pablo Picasso, né, no bombardeio à cidade de Guernica. Aquele bombardeio, ele foi feito junto com as tropas espanholas, né, a mando do ditador Francisco Franco, junto também com os alemães e italianos, principalmente os alemães, né? Os alemães fizeram de teste o bombardeio a Guernica, né? Como se fossem para treinar os seus soldados. É muito engraçado isso, né? Se não fosse tão terrível, né? Fazer um teste para ver como era que estavam os seus armamentos, né? Então eles bombardeiam a cidade de Guernica e põem o imperador, o ditador Francisco Franco no poder da Espanha, né, que governa até 1970. Então, nós temos aqui por isso eu fiz a questão, gente, de pôr aqui a Guerra Civil Espanhola como essas principais causas também do expansionismo do eixo. Outro contexto, gente, nós temos a anexação de territórios pela Itália, né, Etiópia. Gente, é muito importante. Tem até uma música de Edson Gomes, né, que ele fala, né, quando Mussolini invadiu a Etiópia, né, e é verdade, né, gente, o expansionismo da Itália fascista, ela inicia nesse contexto, né? Nós temos a anexação de territórios na África, Etiópia na África, então, que era a antiga Abissínia, né? A antiga Abissínia. Então, entre 1935 e 1936, nós temos a conquista da Etiópia pelos italianos, onde, gente, é importante esse dado, que foram 500 mil mortos na África e 5 mil italianos mortos. Observe o tamanho do conflito que foi na Etiópia. Claro que teve a resistência dessas sociedades africanas, principalmente os etíopes. Porém, a gente muito bem sabe que o arsenal militar da Itália fascista era totalmente grandioso. Então, a gente tem a conquista da Etiópia pela Itália, né, de Benito Mussolini, a Itália fascista, né, o grande contexto, viu, galera? Outro ponto, gente, nós temos o acordo entre as potências nazifascistas, eixo Roma-Berlim. Aí, gente, nós temos, galera,
caracterizado o início do projeto, principalmente da Segunda Guerra Mundial. A partir do momento que a gente tem a união, não esqueçamos que Mussolini e Hitler eram amicíssimos. Não à toa, eram dois regimes totalitários, né, galera? Com as suas características muito parecidas, né? O nacionalismo, né? O belicismo, né? O militarismo, né? Isso, o investimento na indústria bélica e na formação do exército, né? E nós temos principalmente o culto ao líder, principal característica como culto ao líder, principalmente o culto ao Führer, né? Na Alemanha, a Hitler, e o culto ao Duce, lá na Itália fascista. Então nós temos essa formação, esse acordo entre Alemanha e Itália, o chamado eixo Roma-Berlim, não é isso? As duas capitais da Itália, Roma, Berlim, Alemanha. Então, uma das características desse expansionismo do eixo. Outra, gente, nós temos o pacto anticomintern entre Japão e Alemanha. Como esse pacto, né, anticomintern? Engraçado esse nome aqui, né? Esse pacto entre Japão e Alemanha. É importante a gente destacar isso, gente, que foi um pacto de não, principalmente de início de não agressão. Além de um pacto de não agressão, um pacto muito importante para as duas potências, principalmente no caso do Japão. Por que principalmente, galera, no caso do Japão? Porque o Japão estava no seu processo expansionista na Ásia, né? Na conquista principalmente da Manchúria e também numa guerra que só foi acabar em 1945 também, né? Contra a China. Então, a gente era necessário esse acordo de paz, principalmente com a grande potência. E os japoneses, né, eles fazem esse acordo com a Alemanha, mas também, principalmente, sabe por quê? Uma das características desse acordo, galera, um dos motivos era conter o avanço do comunismo. Principalmente conter o avanço do comunismo, chamado Pacto Anticomintern entre Japão e Alemanha. Além de ser um acordo, é claro, né, de se manter um pacto de não agressão, que nenhum atacasse o outro. Não à toa a gente vai ter o acordo deles e a formação do eixo na Segunda Guerra Mundial, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Também é um pacto, claro, um pacto para que não ocorresse a propagação das ideias comunistas na Europa e na Ásia. Beleza? Então se liga aí o chamado Pacto Anticomintern entre Japão e Alemanha. Beleza? E nós temos, gente, uma das principais, é importante a gente destacar isso demais, viu? Uma das principais, galera, características do expansionismo alemão, que é o chamado aqui, é o nome aqui, Anschluss, que é a anexação da Áustria. Isso, gente, principal característica. Essencial. Em 1937, 1937, a gente tem a anexação da Áustria pelos nazistas. Hitler, por se, como fala assim, se apegar à ideia do pan-germanismo, olha aí, ó, o pan-germanismo, gente, que nós trabalhamos durante a Primeira Guerra Mundial. O que é o pan-germanismo? Vamos voltar um pouco, falar. O pan-germanismo era o que? A anexação dos territórios, né, de origem de língua alemã na chamada Grande Alemanha. Isso que era o pan-germanismo. E Hitler se apegando à sua ideia de pan-germanismo e a ideia também, principalmente, que eu vou falar no instante com vocês, do espaço vital, que era necessário expandir, né, o território, né, conquistar novos territórios. A gente tem a anexação da Áustria. E o intuito da anexação da Áustria, chamado Anschluss, sabe por quê, principalmente? Porque, segundo Hitler, os austríacos tinham a mesma identidade racial dos alemães.
o pan-germanismo. E vocês podem pensar aqui, rapaz, será que os austríacos queriam? Com certeza. 90% dos austríacos foram a favor do Anschluss, da anexação da Áustria à Alemanha. 90% dos austríacos foram a favor do Anschluss. Não à toa, a maioria dos austríacos era nazistas, né? Eles eram nazistas, né? Eles aderiram à ideia do nazismo, né? Então, o Anschluss, ele foi essa anexação da Áustria pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Não esqueçam, não. Se tiver alguma dúvida, me pergunta lá, que eu vou estar lá no Classroom disponível para vocês. Tá bom? Beleza? Tranquilo, vamos passando. Outro contexto do expansionismo alemão. A anexação do Sudeto. Gente, isso aqui é muito importante. Viu? Quero que vocês se liguem nisso aqui, que é muito importante. O que eram os Sudetos? Os Sudetos eram uma região, gente, industrializada da antiga Tchecoslováquia. Depois eu vou explicar para vocês o que foi, né, o desmembramento da Tchecoslováquia. Então, era uma região totalmente industrializada e rica, principalmente em minérios. Então, o que é que acontece? Hitler, claro, né, gente, com seu ideal de expansionismo, de busca por tornar a Alemanha ainda mais forte, né, e principalmente o conceito nazista, né, que houvesse a difusão das ideias nazistas, ele já tinha anexado a Áustria e agora o intuito dele era anexar a região dos Sudetos. Não anexar por anexar. Importante destacar, gente, que Hitler, né, e os nazistas não pensavam de anexar por anexar. Eles anexavam regiões praticamente que eram favoráveis a ele. Né? No caso da Áustria, uma grande, claro, estava junto com ele durante a Primeira Guerra Mundial, no Império Austro-Húngaro. Agora, depois da separação, né, ficou Áustria e Hungria. Então, era necessária a anexação, principalmente que era um povo de origem germânica. No caso da Tchecoslováquia, da região dos Sudetos, também uma região riquíssima e extremamente, galera, industrializada, viu? A região dos Sudetos, industrializada. Aí vocês podem, vamos parar aqui um pouco, vocês podem me perguntar, sim, professor, e as potências? Como elas reagiram a esse expansionismo da Alemanha? No início, foram tranquilas. França e Inglaterra ficaram imunes, né? É melhor Hitler anexar territórios do que os comunistas, eles praticamente tomarem, né, os outros países, né? Tomarem o mundo. Então, eles deixaram, eles permitiram, sem intervenção alguma, galera, sem intervenção alguma, que Hitler anexasse territórios, né? Expandisse a sua ideologia nazista. Chegou um momento, a partir da anexação dos Sudetos, que é que dá uma parada. França e Inglaterra falam bem assim, não. Aí também já está demais, né? Aí também já está demais, né? A gente não pode permitir que Hitler se anexe mais territórios, senão, velho, o cara vai tomar tudo aqui na Europa, né? E já estava, gente, numa iminente guerra, né? E é isso que se dá. França e Inglaterra, né? França, Inglaterra, Itália e Alemanha, na chamada Conferência de Munique. Vocês estão vendo aqui na cidade da Alemanha, né? Munique, na Alemanha. Eles fizeram essa reunião em 1938, né? E disse assim a Hitler, ele falou, Hitler, você aí, você não pode anexar mais não, né? Você já anexou a Áustria, você que já anexou a região dos Sudetos, então a gente não permite, a gente vai fazer aqui um acordo que você não pode anexar a Tchecoslováquia toda e nem anexar mais alguns países. Beleza, saíram de lá tudo conversados, né, dialogados. Vocês acham que Hitler obedeceu? De jeito algum. De jeito algum Hitler, galera, obedece, né? E ele anexa, além da região do Sudeste, anexa a Tchecoslováquia toda. Ele anexa a Tchecoslováquia toda e começa o processo de anexação também de outros países, né? Então, Hitler, gente, isso que é a teoria do chamado teoria do espaço vital. Por que espaço vital? Porque quanto mais você anexa,
quanto mais você expande seu território, você se torna um grande império. Você se torna uma grande força. E é nesse caso a grande característica da Alemanha nazista, a anexação de territórios. E territórios que valham a pena, como no caso da Áustria e no caso da região dos Sudetos e da própria Tchecoslováquia. Beleza? Tranquilo, galera? Se tiver alguma dúvida, me chama lá no Classroom ou na próxima aula vocês também tiram as dúvidas comigo aí. Beleza? E nós temos aqui, 1939, a assinatura do Pacto Germano-Soviético de Não Agressão. Isso aqui foi muito engraçado, né, gente? Porque é uma jogada, né? A maioria desses grandes ditadores, como Mussolini, Hitler, Stalin, tudo eram jogadas políticas. Não é porque gostavam um do outro, não. Esse pacto de não agressão germano-soviético entre a Alemanha e a União Soviética foi um pacto praticamente de dizer assim, olha, eu vou expandir aqui pelos meus territórios, agora você não pode me atacar. Mas não foi porque eles eram amigos, não. Foi principalmente por anexação do território. Principalmente relacionado à Alemanha, que queria agora, sabe o quê? Queria conquistar a Polônia. E a União Soviética queria conquistar parte da Polônia também e da Finlândia. Então, observe, gente, que os pactos feitos durante uma guerra não são pactos amigáveis. Não são pactos porque eu gosto do outro e eu vou fazer um acordo aqui massa porque eu gosto, né? Bom demais, eu gosto. Que não. Eram pactos, né? De uma mão lava a outra. No caso aqui da assinatura do pacto entre Alemanha e a União Soviética, foi pela busca de anexação dos territórios, somente da Polônia e da Finlândia. Os alemães queriam somente o norte, né? O norte da Polônia, e os soviéticos queriam, claro, também uma parte da Polônia. A Polônia é uma região riquíssima em minérios, né? E tinha corredor, né, para saída para o mar, né, principalmente para expansão, para o transporte de mercadorias. Então, o norte, né, da Polônia era para ser invadido, né? Os alemães queriam, e praticamente a região ao leste, os soviéticos, eles queriam tomar essa região e também a região da Finlândia. Então, observe que esse pacto de não agressão foi um acordo mesmo pela busca incessante de territórios. Tranquilo? Então, nós temos o expansionismo do eixo. Que eixo esse? Ainda era o eixo Roma-Berlim, né? O chamado o Tóquio, né? Que quando o Japão ele entra nessa junto com a Alemanha e a Itália, que nós vamos falar neste instante. Beleza? Até aí tudo tranquilo? Beleza. Se tiver dúvidas, por favor, não fique com dúvidas. Me chame lá no Classroom, ou também vocês podem estar na próxima aula, né, tirando suas dúvidas e também ajudando aqui, tá certo? Com seus esclarecimentos. Gente, eu queria destacar aqui, vocês estão vendo uma imagem do tanque de guerra, né? Foi uma das grandes invenções da Segunda Guerra. Teve essa grande invenção também, foi uma invenção, claro, durante a Primeira Guerra Mundial, mas na Primeira Guerra Mundial, gente, os tanques de guerra, eles eram muito lentos. Além de ser lentos, né, eles não eram ágeis, era muito fácil de ser abatidos, né? A partir da Segunda Guerra Mundial, nós temos a criação desses novos tanques de guerra, agora com uma tecnologia mais avançada. Principalmente eram tanques mais ágeis, né, mais móveis. Então, esses tanques eles tinham uma velocidade maior. Além de uma velocidade maior, esses tanques também eles podiam ter entre 2 e 3 pessoas dentro aqui. O tanque da Primeira Guerra Mundial, no máximo, poderia só ter uma. Aqui não, como tinha uma tecnologia mais avançada, ele permitia que agora se tinha alguns tanques entre 2 e 3. Esse tanque mesmo, que era um tanque, né, de guerra alemão, desenvolvido pelos alemães, eles podiam levar até 3 pessoas. E a gente tinha, além
a artilharia, a gente também tinha ao redor, também, claro, esses tanques eram blindados, né, galera? Então ele tinha mais agora, claro, de atingir alvos mais distantes. E é isso que também essa criação. Nós vamos falar na próxima aula, nesta aula não, mas na próxima aula a gente vai falar algumas invenções da Segunda Guerra Mundial, que hoje, né, a gente utiliza muito hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre essas invenções durante a Segunda Guerra Mundial. Eu queria destacar isso aqui, que nessa parte, nessa fase da guerra, gente, nós temos agora muito a expansão por meio da busca por territórios, né? Por terra mesmo, as batalhas por terra mesmo. Além das trincheiras da Segunda Guerra Mundial, a gente tem, criados durante a Primeira Guerra e também muito frequentes na Segunda Guerra, nós temos também o uso constante dos exércitos móveis e também somente dos tanques de guerra. Então, queria destacar isso aí para vocês. Beleza? Vamos lá. Nós temos aqui, né, gente, o conflito. Muito importante caracterizar isso aqui, porque o conflito nós vamos estudar, a gente está estudando apenas o início aqui e também ao meio do conflito. A gente tem um início em 1939, e destacando aqui, invasão e conquista da França pelos nazistas em 1940. Gente, isso aqui foi uma das maiores conquistas dos nazistas, viu? Quando eles conseguem, né, conquistar a França. Pense aí, você conseguir conquistar a França. Gente, não esqueçamos que a Alemanha nazista era extremamente poderosa. Poderosíssima. Não à toa, uma das características do nazismo, uma das características do nazismo alemão é o investimento na indústria militar, o investimento, né, no exército, né, característica o militarismo. Então, quando os caras, né, na batalha, né, a gente tem a batalha em 1940, né, mais de 40 mil mortos, né, uma batalha entre o exército nazista, o exército francês, o exército inglês. Nesse contexto, a gente tem a derrota do exército francês e inglês e a entrada dos nazistas na França. Gente, é incrível isso aqui, viu? É um dado muito, galera, importante, porque quando os nazistas conquistam a França, eles agora já se tornam, já se achavam poderosos, eles se superam, porque é nesse contexto que a gente tem, que vamos falar na próxima aula, estamos chamado dia D, que é a retomada, né, a reconquista da França pelas potências aliadas. Mas vou deixar para a próxima aula, quando a gente for falar sobre isso. Beleza? Então, o que acontece? O que aconteceu com a população francesa? Claro que a população francesa não foi de acordo a conquista dos nazistas, né? A tomada dos nazistas, a tomada da França pelos nazistas. O que acontece? Foi organizada uma resistência francesa. O general francês Charles de Gaulle, né? General francês Charles de Gaulle, ele, utilizando a rádio BBC, né? Utilizando a rádio BBC, ele incita a população francesa a não aderir ao governo nazista. O que acontece? Começa a se fazer uma resistência na população francesa, né, entre a população. Aí nós temos aqui, eu botei aqui, né, tem no livro de vocês, sobre a resistência francesa, com a participação da população. Né? Nós temos aqui os partisans, né, e os maquis. O que eram, resumindo, né, gente, o que eram os partisans? Os partisans eram um grupo revolucionário urbano, como fosse uma milícia armada, onde eles faziam sabotagens, né? Sabotagens no transporte, sabotagens no sistema elétrico, né? Milícias urbanas para que aos poucos houvesse a expulsão, claro, dos nazistas. Isso que eram os partisans, né? Eram urbanos, milícias urbanas, né? Contra, claro, os nazistas. E os maquis, eles situavam-se mais, eles exerciam a sua estratégia mais nas montanhas, né? Francesas, né? Praticamente no campo, onde eles faziam armadilhas e também realizavam
armadilhas e também realizavam sabotagens e praticamente batalhas de surpresa contra o exército nazista. Então foi formada, gente, essa resistência na população francesa. É claro, né, que você chegar somente um império alemão e ainda ser nazista, claro que os franceses não iam ficar parados, não iam ficar de cabeças baixas vendo o seu país ser tomado pelos nazistas. Então, primeiramente, a gente tem, claro, essa resistência francesa, que foi muito importante, viu, gente? Foi importantíssimo. A gente vai ver a grande importância dessa resistência dos franceses frente à dominação nazista na França. Belezão? Vamos adiantando aqui, né? Nós temos aqui também, muito importante, a Operação Barbarossa, engraçado esse nome, né? E a Blitzkrieg. O que é isso aí? A Operação Barbarossa, gente. A Operação Barbarossa, quem se recorda que a gente falou neste aqui sobre o pacto germano-soviético de não agressão. Hitler. Como eu falei com você, gente, o que Hitler escrevia, ele não fazia, né? Ele montava os acordos deles e ele mesmo próprio, ele se desvinculava do acordo. Como assim? A Operação Barbarossa, Hitler foi inventar, galera, de invadir a Rússia. Hitler foi inventar de invadir a União Soviética. Ele, temendo, começou a temer o avanço militar do comunismo, o avanço militar da União Soviética. Ele simplesmente bola um plano, a chamada Operação Barbarossa, de invadir a União Soviética, utilizando principalmente, gente, a técnica chamada, né, a Guerra Relâmpago, que é a Blitzkrieg, né? O nome significa Guerra Relâmpago. Guerra Relâmpago, a Blitzkrieg. E o problema, galera, é que não dá certo, velho. Não dá certo, não. Fazendo alusão, ano passado vocês estudaram, né, sobre o Império Napoleônico, e vocês viram, né, que também, tem até no livro de vocês fazendo essa comparação, né, Napoleão foi fazer a mesma coisa em 1812, né, quem se recorda? Ele chegou lá e queriam invadir a Rússia e acabou dizimado. De 600 mil homens, 500 mil homens, entre mortos e feridos. Só sobraram 100 mil homens para contar a história, né, do exército napoleônico. A gente pode fazer alusão com essa ideia de Hitler, né? E eles fizeram. Eles invadiram a União Soviética e tomaram na cara, né, gente? A Operação Barbarossa não deu certo de jeito nenhum. A Blitzkrieg era uma técnica muito, muito interessante, gente. É a chamada Guerra Relâmpago. Foi muito utilizada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e deu muito certo em outro fronte de batalha, né? E outras linhas de frente de batalha. Agora na Rússia não. Sabe o que os russos fizeram? Os russos utilizaram a técnica da terra arrasada. Técnica, galera, da terra arrasada. É uma técnica onde eles, né, eles destruíam plantações, eles destruíam hospitais, eles contaminavam, né, a água. Por quê? Para quando, claro, o exército, um exemplo, o exército nazista chegasse a determinada cidade, um exemplo que eles queriam, somente que Hitler tinha um plano de invadir Moscou, quando eles chegassem lá, eles encontrassem tudo destruído. Então, claramente, eles iam ter que retornar à Alemanha. E nesse caso de retornar, né, eles poderiam ser surpreendidos. E é isso que acontece. Além do inverno terrível, né, o inverno russo, né, os alemães têm uma das suas primeiras derrotas, né, que foi essa Operação Barbarossa, que não deu certo, galera, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum, a Operação Barbarossa. A Blitzkrieg, a gente vai falar mais um pouco mais lá na frente, né? A Guerra Relâmpago, que era muito utilizada pelos nazistas. E nós temos aqui, para a gente
finalizar essa primeira fase, né, da Segunda Guerra Mundial, nós temos, galera, a entrada dos Estados Unidos na guerra em 42. Por que será que os Estados Unidos entram na guerra? No início eles não estavam, né, na formação das alianças. Agora em 42, com o intuito e por que eles entram em 1942? Simples. Os japoneses, galera, os japoneses e americanos, eles durante o início da Segunda Guerra Mundial, eles não se davam muito bem não, principalmente por causa do conceito comercial. Os japoneses, temendo a influência norte-americana na região do Pacífico e na Ásia, eles começaram a embargar, né, principalmente começaram a embargar principalmente muitas mercadorias norte-americanas na entrada para entrarem na Ásia, somente no Japão. E o que é que acontece? Aí que começa todo esse contexto de uma guerra ideológica entre os norte-americanos e os japoneses. Nesse contexto, o que acontece? Os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles retiram, né? Retiram praticamente como se falasse assim, essa base que os japoneses eles queriam tanto. Como assim? Os japoneses eles demandavam principalmente de petróleo, principalmente. O que acontece? Os Estados Unidos retiram essa entrada comercial no Japão. E aí que começa toda o conflito entre japoneses e norte-americanos. O que é que os japoneses, como retaliação, faz? Eles invadem e também bombardeiam a base norte-americana de Pearl Harbor, no Oceano Pacífico, galera. De Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Então, é a partir onde tem mais de 2.000 mortos, né, soldados americanos mortos, e também a metade da frota naval dos americanos, ela é destruída pelos japoneses. E aí, em 1942, nós temos a entrada consolidada, galera, dos norte-americanos na guerra. Isso a gente vai falar um pouco mais na próxima aula, como foi a entrada e também como foi esse término da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Vamos passando aqui. Eu queria, para a gente finalizar, né, gente, esse contexto aqui, nós temos essa imagem, gente, que representa muito bem a tomada da França pelos nazistas. Você vê os caras, né, todos bem vestidos, né, em frente à Torre Eiffel. Isso representa muito, tá bom? A entrada norte-americana, a entrada, aliás, nazista na França, né? E para a gente finalizar, né, gente, essa parte aqui, eu queria deixar claro, mostrar para vocês aqui, tá bom? Aqui, sobre o uso dos aviões, né? É incrível, gente, que houve, os franceses agora se voltavam para a conquista da Inglaterra, viu? Já tinham conquistado a França, né? Tava todo esse processo de anexação, nessa busca incessante por grandes territórios. E a gente tem agora o bombardeio a Londres, né? Gente, foram despejadas. Aí nós temos a imagem da Luftwaffe, né? Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã. E extremamente, gente, habilidosa. Os seus aviadores extremamente treinados. Os caras eram feras, velho. Os caras eram feras. Quero passar até um documentário para vocês a respeito disso. Nós temos a imagem da Luftwaffe. Foram despejados 37 mil toneladas, galera, de mísseis em Londres.
Vocês podem perguntar assim, mas qualquer cidade, ela sairia claro, derrotada e totalmente devastada. Com a Inglaterra, houve uma diferença, você sabe foi o quê? Foi a Força Aérea Real Britânica, que era também extremamente capaz, galera. Os aviadores, os caras eram feras. Então foram despejadas 37 mil toneladas, velho, de bombas e mísseis em Londres. Foram milhares de mortos. Agora, a Força Aérea Real, ela importante destacar, gente, você vê que uma tecnologia criada durante a Segunda Guerra Mundial, que é a tecnologia de você poder deter os mísseis, né, como a gente tem hoje, essa tecnologia muito utilizada pelas grandes nações, né, principalmente tem Estados Unidos, né, Japão, China, de tentar deter os mísseis, e é isso que aconteceu. O estrago não foi pior em Londres, por causa também da Força Aérea Real. Tá bom, gente? Então, a gente vai falar um pouco mais na próxima aula sobre isso. Eu queria demonstrar como o uso do avião, ele foi muito importante. Eu achei muito interessante, tem uma frase de Santos Dumont, um dos criadores, né, segundo alguns historiadores, que ele fala que criou, né, o instrumento, né, o avião, para transportar pessoas e não para ser um instrumento de morte. Né? Então, o avião ele é muito utilizado nessa Segunda Guerra Mundial. Né? Os aviadores eram muito bem treinados, a Força Aérea era muito bem treinada. Não à toa, e quando os japoneses, eles vai haver o combate e também quando eles invadem a base norte-americana de Pearl Harbor, o que acontece ali são os kamikazes, né? Os kamikazes eram pilotos, né? Suicidas, né? Suicidas japoneses. Então, quando há, claro, o ataque à base de Pearl Harbor, são os kamikazes japoneses que eram pilotos suicidas, né? Então, nós temos a utilização da Força Aérea muito presente nessa Segunda Guerra Mundial. Uma das principais forças aéreas na Segunda Guerra Mundial é a Luftwaffe, né? Nazista, a Força Aérea Real Britânica, Inglaterra, né? As principais, e os kamikazes japoneses, que eram diferentes, que eram pilotos suicidas, né? Próxima aula eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Beleza, galera? Essa primeira fase aqui da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente retoma para a gente falar sobre o dia D, sobre a entrada do Brasil também, que o Brasil ajuda, viu? O Brasil ajuda durante a Segunda Guerra Mundial e a gente vai ver também, finalizando, quem sai vencedor durante essa Segunda Guerra Mundial. Beleza? Se tiver alguma dúvida, eu vou estar lá, galera do Classroom, tá bom? Ou na próxima aula vocês me fazem as perguntas. Essa atividade que eu prazer com vocês eu corrijo na próxima aula, tá bom? Quero que vocês cada vez mais compreendam e gostem dos conteúdos aqui. Tá um pouquinho escuro aqui o Zoom, né? Sempre fica assim um pouco escuro, mas eu acho que dá para a gente fazer essa compreensão da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Um grande abraço para todos. Até sexta-feira. Sexta-feira estaremos juntos. Vou fazer essa aula ao vivo com vocês, online, sexta-feira, viu? Beleza, galera? Um grande abraço. Uma boa semana para todos, tá bom? Valeu e tamo junto. Se tiver dúvidas, vou estar lá presente, vou estar lá online no Classroom. Me chama lá que eu tiro as dúvidas e os esclarecimentos de vocês. Valeu, grande abraço, até sexta-feira, viu?